Nós criamos essa dicotomia, essa separação, mas na verdade, o que nos difere, né, do Douglas que está dentro da sua casa com a sua família, ou Douglas com o trabalho? Qual a minha diferença de liderança junto aos meus filhos ou junto à equipe que trabalha comigo hoje? A partir do momento que eu deixo de trazer a religião para a mesa, eu elimino toda e qualquer barreira e permito com que o fluxo ele possa caminhar cada vez melhor. Tivemos algum tipo de dificuldade nesse processo? Honestamente, nós não tivemos. Eu imaginava que nós teríamos, nós não tivemos. Porque dentro da nossa missão como empresa, nós temos lá promover o melhor cuidado em saúde e segurança do trabalho. Quando nós falamos de promover o melhor cuidado, nós estamos falando de promover o melhor cuidado para o nosso cliente externo e para o nosso cliente interno, para a sociedade. Então, ao olhar para o meu cliente interno, eu promovo o melhor cuidado a ele quando eu me preocupo a atender, a agradar a Deus dentro do que Ele manda eu fazer. Então, algumas coisas que eu faço, eu não preciso dizer que eu estou fazendo a fim de agradar a Deus. Esse é o meu compromisso individual. Essa é a convicção que eu tenho, mas eu não omito. Olá, bem-vindos ao podcast Na Trincheira, um espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. E o nosso bate-papo hoje é sobre espiritualidade no mundo dos negócios, espiritualidade no ambiente corporativo. A gente tem como convidado aqui o Wilson, que é CEO do Grupo DB1, e também o Douglas que é empresário aqui na cidade de Maringá, no ramo de segurança do trabalho. E eu queria, Douglas, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, que você pudesse se apresentar para a nossa audiência. Olá, Rafa, olá, Wilson. Eu me chamo Douglas, sou um profissional da área da fisioterapia de formação, embora não exerça essa atividade mais. Hoje eu atuo como CEO do Grupo CESEM. CESEM é uma empresa de prestação de serviço na área de saúde e segurança do trabalho. Estamos aí há mais de 30 anos no mercado e sou casado, pai de 3 meninos, casado com a Vânia, pai do Pedro, Lucas e Mateus. Estou como CEO à frente de uma equipe com 4 unidades aí alocadas no Paraná e buscando colocar um pouquinho do que nós temos de conhecimento para a formação de pessoas e condução das pessoas de acordo com o que nós acreditamos. Legal, Douglas. Nosso bate-papo aqui sobre espiritualidade, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho desse contexto também, né? Como é que é esse assunto em relação à sua vida pessoal, sua vida como profissional e também em relação à empresa onde você está à frente, né? Que você pudesse contar um pouquinho dessa experiência com esse tema lá na sua organização, para a gente poder fazer várias perguntas que a gente tem bastante curiosidade de fazer aqui hoje. Legal. Bom, falar um pouquinho sobre espiritualidade e sem deixar de falar um pouquinho da minha história, eu acho que nós podemos ficar com uma lacuna de algo que se torna importante para justificar, talvez, os dias de hoje, né? Eu nasci em São Paulo, capital, vim para Maringá com os meus 16 anos de idade, no início da minha adolescência, e sem saber de fato por que nós estaríamos vindo para cá, né? Nunca imaginei morar no interior, mas por questões de família e propósitos pessoais mesmo, de cuidado dos meus pais conosco, ainda nessa fase, nós viemos para aqui em Maringá. Estudei e eu venho de um berço cristão. Então, o primeiro lugar do qual nós fomos inseridos na cidade, ao nós chegarmos, as pessoas que nos acolheram, eram as pessoas da igreja, de fato da igreja local, da qual nós fomos apresentados. Os meus pais sempre prezaram muito por isso, então a nossa educação ela vem com uma educação cristã. Então nós sempre crescemos vendo a nossa família com costumes, com práticas, com valores cristãos sendo colocados em prática. Aqui em Maringá eu estudei, me formei, na igreja conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa, pudemos formar a nossa família, como eu disse no início, temos os nossos 3 filhos.
Mas antes do nosso casamento, eu fui colocado ali no Cesem. E quando eu digo que eu fui colocado, que por mais que eu tenha persistido para poder entrar e trabalhar no Cesem, eu entrei buscando uma oportunidade de emprego, né? Mas ao mesmo tempo eu buscava principalmente saber o que Deus queria comigo e aonde Ele queria me colocar. Então eu vejo que a espiritualidade, dentro do que você me perguntou, ela vem muito relacionada àquilo que nós acreditamos, à fé que nós temos, em quem nós temos, e principalmente, né, a convicção daquilo que nós não enxergamos com base aonde Ele quer nos colocar. E comecei a trabalhar no Cesem meio que sem entender ainda onde eu chegaria. Como eu disse no início também, eu sou fisioterapeuta e exercendo a minha atividade profissional na área de fisioterapia e ergonomia. Mas aos poucos eu fui vendo que Deus me colocou ali para que Ele pudesse, através da minha vida, exercer um cuidado sobre aquela empresa e sobre a vida das pessoas que estavam ali. Então eu não tinha dúvida sobre esse propósito dele para comigo. Entrei a empresa com uma série de carências, com uma série de necessidades. Meu sócio, na época, como médico, ele sem conseguir fazer a divisão do seu tempo, a distribuição do seu tempo entre a atividade operacional médica e a administração, ele levantando a mão e pedindo ajuda, e eu pude naquele momento ajudá-lo e abraçar uma causa, até porque o que eu mais tinha e o que ele menos tinha era o tempo. Eu estava começando a minha vida profissional, dispunha de tempo, de desejo de fazer as coisas acontecer, e já ele não, ele com um tempo bem escasso, trabalhando bastante, mas eu não tinha dúvida, e logo no início eu verbalizei para ele, falei, olha, eu creio que é Deus quem está me colocando aqui. O porquê eu ainda não sei, né? Mas eu quero fazer o meu melhor, trabalhar, entregar o meu melhor, para que as coisas possam fazer sentido, principalmente a Ele, que me colocou aqui nesse lugar. Passado 3 a 4 anos, nós fizemos uma fusão, vamos dizer assim, porque eu entrei como CNPJ, trabalhando com uma outra empresa, e de maneira bem resumida, ele me convidou para que eu fizesse parte do corpo societário e assumisse a atividade administrativa e comercial da empresa. Éramos uma empresa de aproximadamente 9 a 10 colaboradores. E cada vez mais eu tinha convicção de que existia um cuidado maior sobre a minha vida, que não era pautado apenas no meu esforço, naquilo que eu fazia. Não tinha a ver apenas com o esforço que eu empregava. Muito pelo contrário. Costumo dizer hoje em dia que eu era um improvável ali, porque a atividade que eu exerço, a equipe que eu lidero, o tipo de propósito que nós estabelecemos não tinha nada a ver com essa atividade há 22 anos atrás, quando a porta foi aberta para que eu pudesse estar ali. Agora, bastante esforço, né? Bastante ação, vamos dizer assim, mas atrelada à fé. Convicto que existia e continua existindo um cuidado maior sobre a minha vida, sobre aquilo que Deus quer que eu faça onde eu esteja. Então, eu digo, Rafa, que hoje não é a espiritualidade dentro do negócio, mas é a minha fé enquanto líder, enquanto quem está à frente e conduzindo, e principalmente a necessidade do meu posicionamento frente à equipe da qual eu lidero, para que eu consiga inspirá-los e consiga fazer com que eles criem o desejo de querer me seguir, de querer avançar e encontrem propósito naquilo que eles também vão fazer. Então, o que fez diferença nessa trajetória aí é, primeiramente, a sua própria espiritualidade enquanto pessoa, enquanto ser humano, o exercício da sua fé, que fez diferença quando você executava as tarefas, a sua postura, a maneira como você se comportava. E exatamente por causa disso, portas se abriram, né? Mas você conseguiu trazer esse potencial, né, de espiritualidade para dentro da organização de uma maneira formal? Rafa, eu confesso a você que isso demorou para acontecer. Isso demorou porque eu venho de uma geração que na minha
adolescência, ali nos anos 90, dizer que eu era cristão era motivo de piada, de deboche. Então, quando os meus pais saíam para a igreja nos domingos e colocavam a Bíblia embaixo do braço, ou nós íamos antes para o carro ou a gente ia bem depois. E ainda ia cutucando o pai e falava assim, pai, o senhor está me fazendo passar vergonha. Mas não porque de fato era vergonha, mas porque o evangelho, infelizmente, naquele momento, ele estava sendo muito distorcido. E as pessoas acabavam conduzindo da maneira errada. Muita gente séria, muita gente, de fato, temente a Deus e caminhando com Deus. Mas existia toda uma cultura que não é a mesma de hoje, sabe? De aceitação, de liberdade. Então eu vim de uma geração do qual nós agíamos de maneira ética. Eu respeitava o espaço do outro e eu entendia que eu não devia me posicionar. Sabe aquela questão de que futebol, religião e política não se discute? Então é isso aí, cada um tem a sua e tá tudo certo. E assim eu trabalhei. Aproximadamente 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás, eu fui convidado para participar de um grupo que falaria sobre fé e negócio. Nesse primeiro momento, na minha mente, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Porque eu entendia que a minha ação dentro do negócio era liderar pessoas para poder atingir resultados do negócio. Mas que eu não deveria misturar fé, porque a partir do momento que eu passasse a falar, ou que eu passasse a trazer o tema de fé, de espiritualidade para a mesa, eu iria causar algum tipo de rompimento. Eu iria trazer para dentro, eu abrir uma brecha dentro da empresa, do qual eu iria separar as pessoas. Tinha riscos. Muito grande, né? E, novamente, por quê? Porque no passado eu tinha visto que era um assunto do qual a gente buscava não entrar. Sempre respeitei, sempre tive as minhas condutas, as minhas práticas, as minhas convicções, mas sempre respeitando muito a dos outros. Passado esse primeiro evento, eu pude olhar e ver algumas pessoas que estavam ali presentes, inclusive, e da qual eu tinha grande admiração, né? E da maneira como foi conduzido, com a naturalidade, mostrando sobre a importância de nós não termos o que nós chamamos de dicotomia, nós não fazermos uma separação daquele cristão que, aos finais de semana, busca uma identidade e durante a semana, dentro do negócio, busca outra. Eu passei a entender que o propósito que Deus tinha me colocado ali era para que eu pudesse apresentar o amor dele para com as pessoas que estão naquele ambiente. Ponto. Usar o termo pastorear talvez seja um pouco forte e até distorcido, mas a função do pastor é conduzir o rebanho, ele acaba de alguma maneira liderando aquele rebanho para onde ele quer conduzir. Eu entendia que a minha função ali dentro, como um líder, era sim apresentar os meus posicionamentos, os meus valores, os meus princípios e até mesmo expor as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, para que eu conseguisse trabalhar com os meus líderes e para que eles pudessem me conhecer de fato quem eu era. E a partir desse momento, depois de muita oração, sendo muito franco, eu cheguei para minha esposa e falei, eu vou me posicionar dentro da igreja, dentro da empresa, como um cristão. Eu já liderava grupos de igreja, já trabalhava com adolescentes, já trabalhei com jovens, sempre envolvido com atividades de liderança. Mas na empresa era diferente. E o mais interessante é que eu orei e eu senti Deus falando para mim, falando, você se posicione, por que que aqui dentro você não diz quem você é? As pessoas muitas vezes estão passando por situações de dificuldade, estão passando por situações das quais elas não têm a quem ou a que recorrer. E você conhece e não compartilha por quê? Qual é o teu medo? Né? Até porque não é você quem vai fazer, sou eu. E aí, a partir desse momento, eu resolvi avançar. Meu primeiro pedido de confirmação sobre isso, se eu deveria fazer ou não, era com o meu sócio. Então, eu cresci num lar protestante, meu sócio nasceu num lar católico. Isso nunca foi impedimento algum de relacionamento, de confiança, até porque os nossos princípios e valores é como se nós tivéssemos crescido dentro do mesmo quintal.
Mas falar de fé, falar de espiritualidade, sem trazer religião para a mesa, era desafiador. Então eu pedi a Deus, falei, olha, meu sócio vai ser a primeira confirmação que eu vou ter para que isso possa fazer sentido. E ao conversar com ele me fez uma pergunta de quais eram as empresas que estavam participando desse projeto. Aí eu citei as empresas que estavam conosco. Ele olhou para mim e falou assim, essas empresas são empresas sérias, são empresas de pessoas que têm valor. E se elas estão lá, é porque algo bom tem para sair de lá e para vir para dentro das empresas. Então, eu acho que você deve participar e nós devemos trazer isso para dentro da empresa. E aí foi a minha primeira confirmação. E eu tinha certeza no meu coração que a resposta seria outra. Seria assim, você tá maluco, né? Isso aqui não é uma igreja, não... E longe de mim, nem eu queria e continuo não querendo, de fato, que a gente intitule, porque não tem a ver absolutamente com religião alguma, mas tem a ver com a convicção que nós temos de Deus. E a partir daí, eu pude me posicionar, pude começar a reunir pequenos grupos dentro da empresa, trazê-los, e a minha primeira ação, dentro de um propósito do qual eu creio que eu fui colocado ali, foi de trazer esse pequeno grupo, que era a liderança próxima a mim, e ter o que eu chamo de um estudo devocional. E esse estudo ele servia para que eu pudesse compartilhar com eles aquilo que Deus pedia para que eu compartilhasse. E deixava eles muito à vontade, sem, de maneira alguma, exigir que eles participassem, liberdade total de participar ou não. Mas eu digo que esse momento era um momento em que eu jogava semente. Até porque, novamente, era o que Deus falava para mim, foi aqui, eu te coloquei aqui desde o início para isso, na vida do teu sócio, na vida das pessoas que estão aqui, para você entender que o mesmo cuidado que eu estabeleci sobre a sua vida até agora, é o cuidado que eu quero que você apresente para essas pessoas. Então a minha função começou assim, apresentando, e o mais interessante, sabe, Wilson e Rafa, foi ver que as pessoas estavam sedentas por conhecer desse Deus no ambiente de trabalho. Porque nós criamos essa dicotomia, essa separação, mas na verdade, o que nos difere, né, do Douglas que está dentro da sua casa com a sua família, ou Douglas com o trabalho? Qual a minha diferença de liderança junto aos meus filhos ou junto à equipe que trabalha comigo hoje? Eu quero ouvir mais sobre como foi a receptividade das pessoas logo em seguida. Mas eu também estou curioso de perguntar para o Wilson. Ô Wilson, qual é a sua opinião? Espiritualidade é bom para os negócios? Cara, eu vou começar pelo final. Sim, é bom para os negócios. Por mais que a audiência talvez esteja achando esse assunto que não tem nada a ver com o negócio, mas eu preciso explicar do porquê que eu acredito que sim, que é bom com os negócios, e como é que eu vou fazer uma retrospectiva mais ou menos como o Douglas fez, depois de dar o final da história, para isso fazer sentido. Eu sempre fui aquela pessoa, desde quando a DB1 foi fundada, que eu era absolutamente contra profissional, pessoal. A pessoa é uma no ambiente do trabalho, ela chega para trabalhar, larga todos os seus problemas em casa e trabalha, né? E aí ela sai do trabalho, chega em casa como se não houvesse nenhum problema no trabalho, né? Como se fosse possível você dividir o ser humano em caixas, né? Em momentos, tirando, na verdade, esse aspecto que o Douglas está trazendo, da integralidade do ser humano. Então, dentro do contexto de integralidade do ser humano, a gente é uma coisa só. Então, o nosso físico, o nosso intelecto, que a gente pensa, né? As nossas emoções e também a nossa espiritualidade. Espiritualidade, ele é um dos aspectos da humanidade, né, do ser humano, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam esse algo maior. Então isso está dentro de cada indivíduo, dentro de cada uma das pessoas. Então, fazendo um primeiro fechamento, obviamente quando existe uma harmonia, né, entre vou chamar aqui de inteligências, né,
inteligência física, você está bem de saúde, está tudo bem com você, intelectualmente você está desenvolvido, você tá capaz para fazer suas atividades, emocionalmente você tem sua inteligência emocional bem estabelecida, e você tem a tua inteligência espiritual, né, bem estabelecida e conectada a algo maior. Obviamente, quando tudo isso está harmônico, você vai ser mais produtivo. E, obviamente, uma pessoa mais produtiva vai ser melhor para os negócios, né? Vai gerar mais resultado, vai desempenhar melhor. Uma pessoa que está com tudo isso equilibrado, ela vai ser muito mais resiliente, ou melhor, né? Como a gente tem falado muito aqui na DB1, antifrágil, ou seja, quando vem uma situação de adversidade, aquilo não vai derrubar, vai inclusive fortalecer. Não que a gente goste da dificuldade, mas a gente não está com 2 pés só no chão, a gente está com 4 pés no chão, né? Então a gente está com mais apoios e não depende, como o Douglas falou, só da nossa própria força para que as coisas efetivamente aconteçam. A gente está muito mais calçado emocionalmente, nosso intelecto está muito mais calçado emocionalmente, nossas emoções estão calçadas no nosso espírito, que está calçado a algo maior. Então, obviamente, são pessoas muito mais resilientes, são pessoas muito mais fortes, são pessoas que acreditam muito mais naquilo que muitas vezes é impossível aos olhos de muitos. São pessoas que não vão encontrar objeções e dificuldades, porque, como o Douglas diz, cara, eu não estou sozinho nunca, né? Eu sempre tenho algo maior comigo, e talvez, como o Douglas trouxe, era até improvável que acontecesse, mas é possível, né? Porque eu não dependo somente de mim. Então, gera toda uma energia e um jeito de pensar, e uma forma de encarar a vida e o mundo, que as pessoas têm um melhor desempenho. Se a gente fosse buscar na história exemplos como esse, né, então existem histórias de reis que daí o rei conversava com o Deus dele, né, que o Deus dele falava que ele ia ganhar a guerra, daí isso era ventilado nos soldados, isso acontecia com outro rei também, que o outro rei ficava meio complicado se o Deus fosse o mesmo, né? Então, às vezes, até criavam outro Deus para tentar ver como é que ia resolver essa questão. Quem ganhou a batalha era o Deus mais forte. Era o Deus mais forte, né? Tamanho essa dependência, e isso definia, de fato, como se os soldados iam lutar aquela batalha. No sentido de uma outra atitude. De uma outra atitude. Por causa da crença pessoal de cada um. Por conta da crença pessoal de cada um, né? Na força desse Deus. E o que eu quero dizer é que isso está intrínseco, está na nossa humanidade, assim como as nossas emoções estão intrínsecas e está na nossa humanidade. Talvez a gente não consiga ainda estudar exatamente quais são esses hormônios, né, que são liberados, assim como as emoções, quando a gente está conectado ou não com a espiritualidade, mas a neurociência vem desenvolvendo estudos em relação a isso. Então é impossível a gente, enquanto líder, ignorar esse assunto, né? Hoje, quando a gente fala de inteligência emocional, é uma obrigação de todo líder saber sobre isso e lidar com esse assunto. E a inteligência espiritual, então, não é? Né? Eu vou ignorar isso dentro das pessoas, eu não vou considerar isso no ambiente de trabalho ou no ambiente de liderança, ou eu vou desprezar uma energia tão poderosa como essa nesse ambiente, onde pode fazer essa pessoa ser una de verdade e ela ser ela mesma nesse ambiente de trabalho. E como o Douglas falou, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de um Deus, nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de conexão com algo maior, né? Nós não estamos falando das vírgulas lá das doutrinas, né? Da igreja A ou da igreja B. A discussão não é sobre isso, efetivamente, né? Quando a gente está falando de espiritualidade no ambiente de trabalho, mas sim de um Deus, de algo maior que você realmente acredita e que te faz uno, que te faz equilibrado na conquista das missões, seja na tua vida pessoal ou na vida profissional, da mesma forma. Então é muito diferente quando a gente olha para um propósito, né? Quando você olha que você está a serviço de algo maior, quando você se coloca submisso, né? Mesmo como líder, a um Deus, a alguém que quer o bem de todos e não só de você, isso te tira de uma posição de egoísmo absurda. Efetivamente, um líder que tem sua espiritualidade muito desenvolvida em relação ao líder que eventualmente não tem. Então muda a cosmovisão, muda a forma com que essa pessoa enxerga o mundo, muda como ele lidera a equipe e muda como as pessoas estão se movimentando nesse ambiente de trabalho. Uhum. Você usou um termo aí que eu queria entender um pouquinho mais. Você usou o termo inteligência espiritual, né? Qual que é a diferença de inteligência espiritual e de espiritualidade? Ou será que é a mesma coisa?
Rafa, eu não conseguiria a gente fala assim de inteligência emocional versus emoção, né? Na minha cabeça, quando eu coloco esse adjetivo na frente de inteligência, tem a ver com quanto que isso está desenvolvido ou não, mas isso muito por uma experiência própria, individual minha, né? Ao contrário do Douglas, eu nasci num lar cristão, minha mãe é extremamente uma pessoa de muita fé, mas uma pessoa bastante religiosa, né? Também, né? Ah, e eu não sentia muita afinidade com aquele monte com os ritos e com muita coisa que estava acontecendo, né? Então, foi natural eu me distanciar um pouco disso, né? Ao longo da minha vida, eu acabei ainda muito tentando me aproximar muito de Deus, mas me distanciando de instituições. Essa foi a minha jornada, né? Ao longo da vida, inclusive enquanto DB1, né? Então, quando eu falo, eu vou dizer que a minha inteligência espiritual não era muito desenvolvida. Então, eu dependia muito da força do meu braço, né, para tentar fazer as coisas, né? E dependia muito de mim para tentar fazer as coisas. E, obviamente, isso me gerava muito mais dificuldade do que eu precisava, né, ao longo da vida, né? Eu poderia ter feito as coisas de uma maneira muito mais leve e muito mais fácil. À medida que eu fui me aproximando disso, né, e tentando justamente isso, se aproximar de algo maior, e no meu caso como cristão também, se aproximar de Deus, se aproximar um pouco mais da figura de Cristo, né, de entender quem foi esse cara, e quanto mais eu fui estudando sobre ele, mais eu fui me apaixonando por esse cara, pela vida desse cara, de tudo que ele fez, de tudo que ele representa, né, isso foi desenvolvendo cada vez mais a minha espiritualidade, o que eu chamo de minha inteligência espiritual, de como significar essas coisas corretamente e não de significar do jeito que o padre fala, o que o pastor X fala e tal, mas realmente o meu espírito está conectado com algo maior de uma outra forma. É entender essa conexão espiritual e ter ela mais próxima, né, mais sólida, não através de uma religião ou de uma instituição, mas sim uma conexão mais direta com Deus. Legal, esse exemplo, a maneira como você explicou, achei bem bacana, né? Inteligência emocional. Então eu tenho emoções, é natural do ser humano, e ter inteligência das emoções é como que eu administro, como que eu lido com essas emoções, né? E da inteligência espiritual existe um atributo, uma característica humana, né? Que é um potencial de vivência de espiritualidade, mas que surge, mas aí a inteligência espiritual é como que eu consigo lidar com essas questões que são espirituais, que estão presentes em mim enquanto ser humano, e o quanto que eu consigo desenvolver ou administrar isso. Exatamente, é porque é algo que você desenvolve, né? Algo que, pelo menos foi no meu caso, né? E eu vejo que é uma procura. Então, quem faz mais exercício, desenvolve mais. Quem faz menos exercício tem menos contato, desenvolve menos, né? Então, é essa lógica. Legal. E na minha pergunta inicial, por que é bom para os negócios, é porque eu tenho pessoas mais desenvolvidas, com mais tempo de academia, mais musculosas, né? Sim, consequentemente com a espiritualidade mais bem desenvolvida, com as suas emoções mais bem desenvolvidas e ancoradas. Aquele benefício da inteligência emocional, aquele benefício da inteligência espiritual vai aparecer naquele ambiente do seu trabalho, né? Sem dúvida alguma. O Douglas, você estava falando sobre a implantação, né, desse viés de prática espiritual, né, que me parece que é um pouquinho diferente do que o Wilson está trazendo, né, que o Wilson está trazendo assim em termos de é bom para os negócios porque é uma inteligência que a pessoa tem e aquilo vem para o dia a dia na maneira como ela toma decisões, como ela convive com as pessoas, etc., né. Me parece uma forma um pouco mais genérica da gente lidar com o tema espiritualidade, né? Quando você estava falando, eu tive a impressão que foi algo assim mais específico dentro da fé que você já professava, né? Porque você dizia assim, lá na igreja eu era líder, lá na igreja eu fazia isso, né? E você, na sua espiritualidade, começou a ter essa percepção na sua mente, no seu coração, que dizia, por que não? Né, também me posicionar da mesma maneira como eu me posiciono na igreja, eu me posicionar ali. Aí você falou sobre grupos de estudos, né, falou sobre professar a sua fé, e antes eu tinha dito para você que havia riscos, né? Então tem risco, né? Será que esse é o caminho?
E aí a minha pergunta é assim, esses riscos se concretizaram ou não? Parece que foi uma surpresa, você disse que as pessoas tinham muita sede, né, estavam muito sedentas, né, desse tipo de conteúdo, mas é provável que não tenha sido somente um mar de rosas, né? É possível que tenha gerado bastante desconforto, dúvidas e talvez alguns preconceitos tenham surgido aí nessa trajetória, né? Como foi lidar com isso? É interessante, Rafa, porque assim, como o Wilson pontuou bem, nós temos o nosso pilar físico, do qual nós podemos falar aqui sobre saúde, bem-estar, nós podemos falar sobre qualidade do sono, podemos falar de estresse, enfim. Nós temos o nosso pilar emocional, que nós vamos falar sobre ansiedade, sobre os medos, sobre angústia, sobre uma série de pontos. Nós temos pilares financeiros na nossa vida enquanto homens, que é a administração de recursos, a captação, a maneira como eu ajo com ele, generosidade e assim por diante. E aí nós temos, dentre outros, também temos o pilar espiritual, e aí é onde nós entramos. Nossa, mas o pilar espiritual eu não devo compartilhar. O que eu entendo é que assim como dentro de um pilar físico, eu me sinto na liberdade de falar para você que um café sem açúcar, ele vai fazer bem para a sua saúde, mesmo que você não goste ou que você não queira tomar esse café sem açúcar, eu tenho a liberdade para falar para você sobre que o amor de Deus ele transformou a minha vida. Talvez para você aquilo não faça sentido e tudo bem, eu estou dizendo sobre o que fez de mudança na minha vida, que a atividade física diária, ela traz benefício para mim, não é? Ou sobre que o meu tempo de solitude, ele gera reflexos positivos na minha vida enquanto marido, enquanto pai, enquanto empresário. Assim como eu poder dizer de uma maneira muito tranquila que não é a minha religião, tá? Mas a fé em um Deus, do qual eu não tenho que anular, não tenho como anular a presença dele sobre a minha vida e sobre todos os pontos. Quando eu falo até citei lá atrás, falei, nossa, eu sou um improvável. Sim, porque quando eu olho e penso assim, nossa, eu estou indo participar de um podcast na DB1 junto com o Wilson Rezende, junto com o Rafa, eu não tenho dúvida alguma de quem conduziu toda essa jornada e me posicionou hoje aqui foi ele. E essa convicção eu apenas compartilho. Eu não tenho barreira, porque as barreiras elas existem quando eu passo a impor ou quando eu trabalho com pontos de particularidades, algo que eu considero que ela é importante para mim, que daí automaticamente você tem que crer e tem que participar daquilo. Não, eu estou dizendo de algo que quando eu falo sobre o vento, a brisa que nós temos aquilo ali como um mover de Deus, como um cuidado de Deus, é Deus quem está promovendo aquilo. Sobre o calor do sol, eu estou falando sobre algo que Deus criou, não estou falando ali sobre a minha religião, a sua, então automaticamente eu estou, a partir do momento que eu deixo de trazer a religião para a mesa, eu elimino toda e qualquer barreira e permito com que o fluxo ele possa caminhar cada vez melhor. Tivemos algum tipo de dificuldade nesse processo? Honestamente, nós não tivemos. Eu imaginava que nós teríamos, nós não tivemos. Porque dentro da nossa missão como empresa, nós temos lá promover o melhor cuidado em saúde e segurança do trabalho. Quando nós falamos de promover o melhor cuidado, nós estamos falando de promover o melhor cuidado para o nosso cliente externo e para o nosso cliente interno, para a sociedade. Então, ao olhar para o meu cliente interno, eu promovo o melhor cuidado a ele quando eu me preocupo a atender, a agradar a Deus dentro do que Ele manda eu fazer. Então, algumas coisas que eu faço, eu não preciso dizer que eu estou fazendo a fim de agradar a Deus. Esse é o meu compromisso individual. Essa é a convicção que eu tenho. Mas eu não omito. Quando questionado, quando as pessoas vêm e falam, nossa, vocês entregam isso por quê? Porque o meu desejo principal não é entregar para as pessoas são abençoadas. Esses são os termos que nós utilizamos do ponto de vista de espiritualidade, mas a gente poderia dizer, as pessoas são beneficiadas, as pessoas são privilegiadas, sabe? Ao receber determinada ação ou a receber determinado cuidado. Mas porque o nosso foco ali não está nas pessoas.
de maneira direta. Nosso foco sempre está em reconhecer o cuidado de Deus. Então, nosso desejo é de multiplicar isso. Quando nós agimos assim, Rafa, a coisa ela passa a ser natural. O mesmo cuidado que eu estabeleço sobre as pessoas, quando eu falo que eu jogar a semente, fazer um grupo de estudo, eles entendem aquilo como sendo um cuidado genuíno, sabe? Com a saúde emocional deles, com a família. Eu já tive pessoas virando para mim e falando, olha, se você soubesse o reflexo dessa, nós gastamos 1 hora todas as segundas-feiras. Se você soubesse do resultado dessa 1 hora dentro da minha casa, sabe? E novamente, nós discutimos sobre de que maneira que Deus pode e quer cuidar de nós, que Ele quer demonstrar o seu amor. Ponto. E aquilo ali é um tempo justamente que nós nutrimos a nossa alma para que a gente possa continuar na nossa jornada. Então foi tudo muito leve, tudo muito tranquilo. Eu recentemente sentei com o meu time e abri para eles. Falei, eu queria que vocês me dissessem se o que nós temos tratado, se a maneira como nós temos conduzido, se para vocês tem feito sentido. Pessoas das mais diferentes religiões, constituições, enfim, pessoas que estavam ali com funções distintas, históricos de vida distintos, e é muito legal nós vermos assim, que de maneira unânime, sabe? Pessoas que, na grande maioria das vezes, já estavam lá quando nós resolvemos nos posicionar. Então, o que eu quero dizer, não foram pessoas selecionadas com esse perfil, nós jamais fazemos isso. Nós incluímos, nós trazemos pessoas dentro da visão que nós acreditamos. Agora, o que nós deixamos muito claro é sobre a nossa fé, sobre o que nós cremos. Por que nós estamos movendo a nossa empresa na direção em que estamos movendo? Por que nós estamos desenvolvendo as ações que nós estamos desenvolvendo? E, novamente, no que nós cremos. Então, esse posicionamento ele é dado desde o início. Desde o momento da admissão, da integração e durante todo o acompanhamento. E nós temos tranquilidade em nos posicionar, sabe? Sem desmerecer as crenças, as particularidades, né? Ou as individualidades. Muito pelo contrário, nós respeitamos a todos, amamos a todos, incluímos a todos. Mas assim, nós somos tão amados por Deus que nosso desejo é conseguir multiplicar isso para as pessoas que nós temos próximo. E de maneira simples, né? Porque existe uma frase deste grupo do qual nós pertencemos, que ele diz que fazer é maior do que falar. Então tem muito mais a ver com as nossas práticas, a nossa vida, e não apenas com o que nós falamos. Porque eu acho que essa é uma grande dificuldade, sabe? Eu, enquanto líder, enquanto pai, enquanto marido, a minha prática de vida, ela reverbera e ela tem um valor muito maior do que, de fato, apenas o que eu falo. Eu acho que o Douglas trouxe um negócio muito importante, porque quando a gente traz esse assunto para a mesa, Rafa, às vezes as pessoas têm uma percepção de que esse tipo de movimento ele está aqui, ele vai acontecer numa empresa para converter alguém a uma determinada crença ou alguma determinada religião. E, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com isso, né? É simplesmente você permitir que algo aconteça e tirar uma barreira de algo que é natural das pessoas, né? Porque independente da religião, a hora que você tira o aspecto da religião e você passa a falar de um Deus que é uma fonte incondicional de amor, né? E a partir do momento que você começa a incluir justamente esse amor na história, todo tipo de preconceito cai por terra e não cabe. E não cabe também eu dizer para o outro o que é certo ou errado para o outro. Cabe eu dizer de mim. Então, como o Douglas está trazendo, né, isso também aconteceu comigo na própria DB1 mais recentemente. Antes eu ficava meio assim até de falar da minha fé. Hoje eu falo abertamente, eu sou cristão, né, minha fé é essa. Então, quando a gente fala de assumir um posicionamento e ter uma posição sobre isso, é essa. Só que ao mesmo tempo que você faz isso, você respeita o outro,
na fé dele, na igreja que ele frequenta, ou nas crenças que ele tiver. Ou que ele não tenha. Ou que ele não tenha, inclusive, né? E tá tudo bem não ter. E ele participa de alguma coisa ou não que você está fazendo em função da sua espiritualidade por livre vontade, sem obrigar ninguém a nada, né? Então é muito mais um movimento de respeito, é muito mais um movimento de inclusão do que de exclusão. É um movimento de respeitar as diferenças, é um movimento de você incluir todos, né? Porque o amor é a base, né, de todo movimento de espiritualidade, né, que você faz, a base que está por trás disso é o que a gente tem como referência de amor, pelo menos é o Deus que a gente crê, né? Então, não tem como você fazer um movimento onde você vai fazer conversão, você vai dizer, não, eu sou certo, você é errado, a minha igreja é certa, tu é errado. Isso não tem nada a ver com a gente no ambiente de trabalho. Não é disso que nós estamos falando, e quando o Douglas trouxe muito bem, e eu preciso reforçar isso, não tem a ver com religião. E não tem a ver com converter a ideia de ninguém para alguma religião. Mas é simplesmente você fazer movimentos, e esses movimentos, quando feitos e questionados do porquê, como o Douglas está dizendo, cara, por quê? Porque minha fé é essa. Hoje, de vez em quando, eu ainda me pego e falando, eu não sei porque que eu estou fazendo isso, né? É porque o chefe mandou, né? Eu chamo carinhosamente Deus de chefe, né? Então, também, às vezes, eu não sei porquê, né? Eu brinco que o chefe mandou. E eu falo isso no ambiente de trabalho, hoje com uma naturalidade que eu não faria há 5 anos atrás, né? E não me envergonho absolutamente nada disso, não tem nenhum problema de falar sobre isso. Então nós estamos falando de esse tipo de liberdade, né? De liberdade que se um time lá vai chegar para trabalhar e não sentir vontade de fazer uma oração e fazer a oração, se sentir constrangido com aquilo, né? Porque em muitas organizações talvez os times tenham medo de fazer isso, né? Então nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando de liberdade, e quando a gente fala de espiritualidade, vem religião associada a essa palavra, e aí começa exclusão e segmentação de certos e errados em relação a determinados dogmas, a determinados padrões, a determinadas leis, ou o que seja, né? E dentro da organização, na verdade, você tira tudo isso, limpa tudo isso, e fica aquilo que é puro, que é aquilo que está lastreado em algo maior, e algo maior baseado no amor. Ouvindo você e também o Douglas, eu fico pensando assim, talvez vocês estão falando do ponto de vista de organizações que veem valor na espiritualidade ou na inteligência espiritual, e que isso, inclusive, é bom para o próprio ambiente de trabalho, para o resultado, para o trabalho das pessoas, para a maneira como a pessoa se porta diante de desafios, né? De como que isso faz diferença lá na sua vida familiar, nos relacionamentos. Sim, como o Douglas falou, trabalhos estão sendo feitos na empresa que está reverberando no casamento das pessoas, né? Então, quando você mexe no indivíduo, e você mexe para o ambiente de trabalho, você mexe também nessas casas, nessas famílias. Você lida com esses valores nessas famílias, com essas atitudes também nas famílias. Você muda a forma que a pessoa está enxergando o mundo, não somente no ambiente de trabalho. Então, talvez nas empresas de vocês seja um ambiente favorável. Mas eu estou imaginando aqui a nossa audiência, né? Então tem alguém aqui que é líder lá de 5 pessoas, né? E ele está ouvindo a gente aqui. Que benefício que ele pode trazer desse nosso bate-papo, ou que benefício que ele pode levar desse nosso bate-papo lá para o contexto dele, na empresa onde ele está, que talvez não chegou nesse nível aqui de entendimento, de compreensão da presença ou da importância de espiritualidade no ambiente de trabalho, sabe? Como que ele lida com esse assunto? O que vocês acham? Rafa, eu penso assim, a minha primeira liderança, ela se inicia com os meus 3 meninos dentro de casa. São apenas 3, né? Da qual talvez a minha jornada com eles seja mais difícil do que com os outros dentro do ambiente de trabalho. E por que eu digo isso? Porque lá eles me conhecem de fato às 24 horas, né? Eles me conhecem dentro dos meus momentos difíceis, a minha maneira como eu reajo, como eu faço, mas é lá também que eu começo a entender qual é a minha melhor versão, do que eu posso entregar melhor para eles,
sabe? A fim de impactar a vida deles, ainda enquanto crianças, pré-adolescentes, para que eles possam se tornar homens com uma saúde emocional, com uma saúde física, com uma estrutura familiar, com um propósito de vida. E automaticamente para que isso tudo possa ser fundamentado em algo que traga esperança para a vida deles. Então eu vejo que talvez esse empresário que tenha poucos colaboradores, ele não precisa, ele tendo um colaborador, ele pode, através da vida, da fé, daquilo que ele acredita e que de fato faz com que todo o seu contexto, tudo aquilo que está ao seu redor seja impactado, sabe? Pela fé ou pela espiritualidade, como nós estamos colocando, que ele seja multiplicado, que ele seja propagado. O porquê não? Novamente, eu acho que os cuidados que a gente tem que ter frente a tudo isso que nós conversamos é eu entender que aquilo que é bom para mim tem que ser regra para o outro. Aí eu começo a criar barreiras e não ponte. Mas a partir do momento em que eu apresento de maneira cuidadosa, amorosa, a fim de que você possa degustar, como nós falamos do próprio café, que mal faz? Prove um café. Tome ele sem açúcar, então experimenta. E a partir do momento em que você se submete a querer fazer isso, a experiência ela passa a ser sua e já não mais minha. Então a minha função, quando eu falo de lançar as sementes, é entender que o meu papel nisso tudo, dentro do cuidado e do apresentar o amor, é não me omitir aquilo que me faz tão bem. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade em que a saúde mental tem sido atingida, é o assunto do momento, é o que nós mais pegamos de atestados dentro da nossa empresa. E honestamente, dentro da nossa própria empresa, coisa que nós não tínhamos, casos como esse, hoje infelizmente, nós lidamos, porque a sociedade como um todo lida. E como que eu, sabendo de uma verdade, sabendo de um caminho que pode ser apresentado para alguém, vou me omitir? Como que eu, sabendo que mesmo que seja para um, tá? Do qual eu possa apresentar algo que vá beneficiá-lo na sua vida física, na sua vida familiar, no seu relacionamento com os filhos, por que eu vou me calar? Então, eu acho que esse é o grande ponto que a gente pensa, independente da quantidade de funcionários. Talvez com 3, 4 funcionários seja muito mais fácil do que com 50, 100, 200, 1000, 10 mil funcionários. Porque automaticamente a nossa exposição ela se torna cada vez maior. Então eu creio que, independente, né, se é dentro da nossa casa, se é junto com a nossa esposa, onde nós somos apenas um, ou dentro de um ambiente de trabalho, a nossa função é nós vivermos a verdade. A partir do momento que nós conhecemos, então que nós possamos viver a verdade e apresentar para as pessoas o caminho que nos trouxe até aqui. Apenas partilhar com elas o caminho. Enquanto empresa, a identidade da minha empresa, ela vai sendo muito firmada na minha identidade enquanto líder. Ela vai sendo muito firmada sobre os meus princípios, os meus valores. Foi muito interessante, porque, diferente um pouco do Wilson com a DB1, mas planejamento estratégico para nós, ele faz parte da nossa rotina há 3, 4 anos atrás. Ele passou a entrar, de fato, de uma maneira sendo vivida, e nós estamos ainda na prática ali. Mas a primeira vez que nós construímos, uma consultora sentou conosco e ela chamou o meu sócio e falou o seguinte: fala um pouquinho quais são os valores de vocês. Daí nós falamos, sobre a empresa? Ela falou, mas a empresa ela só reflete os valores de vocês. Então, o que para vocês é considerado como sendo algo inegociável? E aí eu passei a ver que o quê? Que aquilo que eu estava apresentando para a empresa, nada mais, nada menos, era aquilo que eu tinha como sendo valor para mim e que eu multiplicava para todo o restante do corpo. Então, mais uma vez, eu acho que se eu tenho conhecimento de algo que eu considero importante, se eu considero, Rafa, que você pode se desenvolver intelectualmente
através de uma formação específica, através de uma capacitação específica, e eu posso te ajudar, por que eu não te ajudo? Da mesma forma, se eu considero que, do ponto de vista espiritual, existe um caminho que pode te ajudar, que pode fazer com que você tenha uma vida mais leve, com que você consiga entender que você é falho, limitado, com que você consiga entender que enquanto você descansa, existe uma provisão sendo depositada sobre a tua vida. Por que eu vou me calar? Por que eu vou deixar de falar deste Deus? Novamente, e não de algo pequeno, não de uma religião. Por que eu vou deixar de trazer isso aqui para o ambiente? Então, eu acho que o pequeno empresário ele pode ser encorajado entendendo que se ele impactar uma pessoa, imagina o potencial do ponto de vista de sociedade que nós não passamos a causar. 1, 2, 3 pessoas. E nós entendemos que nós temos muito mais o que nos une do que o que nos distancia de fato. Legal. Eu acho que o Douglas trouxe algo importante, porque aquelas pessoas que estão sob a sua liderança, você, de certa forma, tem responsabilidade sobre elas, né? E o Douglas, muito bem, ele fala sobre omissão. Por que eu vou me omitir, né? Diante de um determinado cenário que eu entendo que eu posso ajudar, né? E talvez alguns líderes que estejam ouvindo a gente, ele é colaborador de um time pequeno, não é nem um empresário, né? Assim como todos os outros projetos e coisas que você acredita, muitas vezes você precisa fazer validações. A única validação que você precisa fazer e olhar é se isso não vai contra alguma norma, algum procedimento, alguma política organizacional, né? Que isso eventualmente seja proibido. Se estiver expressamente proibido lá que você não pode fazer, né? Isso não é aceito. Ok, acho pouco provável que uma organização tenha esse nível de restrição, né? Mas ainda assim, se você é um líder cuidadoso, é um pouco do que o próprio Douglas trouxe aqui. Tem que ter um pouquinho de coragem também, orar sobre isso, né? Se for o caso, e conversar com quem poderia deliberar sobre esse assunto com você. Pode ser o teu chefe imediato, pode ser o dono da empresa ou alguma outra pessoa. Ainda assim poderia. E ainda assim, por que não, né? Se você acha que ainda está difícil essas duas coisas, por que não fazer um teste? O que a gente chama de MVP, né? Então, começa fazendo algo simples com a sua equipe, vê qual é o resultado, e diante de tantas broncas que a gente já tomou enquanto líder, né, por ter tido alguma iniciativa, essa talvez seja uma bronca que vale a pena, né, da gente tomar uma bronca porque a gente estava tentando fazer algo bom para alguém. Ainda assim, líder, vale a pena você ter a iniciativa de tentar fazer algo diferente, se você realmente acredita que isso pode ajudar as pessoas à sua volta. É um assunto que vale um MVP. Vale, sem dúvida alguma. O Douglas, certamente você conhece a expressão abuso da graça, né? Eu queria que você comentasse aqui com a gente o que significa, né, esse conceito e se você vivenciou ou vivencia essa realidade lá no seu contexto. Porque ouvindo você, me dá a impressão, e eu acho que é uma impressão correta, de que o movimento é muito na direção sua para com as pessoas, numa atitude de amor genuíno, de interesse, que inclusive não é apenas um amor fabricado por você, mas um amor que tem como fonte a sua conexão com o seu Deus, né? Então, a partir dessa vivência de amor que você recebe, de compartilhar com as pessoas, né? Deu esse entendimento aqui. E a gente, eventualmente, quando tem um movimento assim, né, de generosidade, né, de amor e às vezes até sacrifício pessoal em favor do outro, eventualmente a gente precisa lidar com esse assunto chamado abuso da graça, né? Então, lembrando que a gente está falando de empresa, lembrando que a gente está falando de resultado, lembrando que a gente está falando de cobrança, lembrando que a gente está falando de desligamento, né, de demissão de pessoas, lembrando que a gente está falando de decisões de negócio que precisam ser tomadas, né? Então, como essa possibilidade, né, do abuso da graça de alguma maneira macular, né, manchar essa iniciativa genuína de amor e de compartilhar coisas boas com as pessoas.
Você trouxe alguns pontos que eu considero que eles são fundamentais para qualquer negócio. E são práticas que elas devem existir e principalmente, né, se elas, na minha convicção, se elas forem realizadas em amor, elas vão ser terão um resultado ainda melhor do que o de fato que nós esperamos. Então, uma demissão é um processo natural da vida de uma empresa. Dentro de um colaborador que talvez não tenha entregue o que a empresa esperava, e eu acho que é, novamente, um processo que ele é inerente a algo que deixou de ser entregue, de ser realizado. A demissão com amor é quando você senta com a pessoa e tem as rotinas adotadas dentro da sua empresa de feedback, de acompanhamento. Existe uma verdade muito grande, uma clareza de que aquela pessoa, ela não vai mais pertencer àquele time, talvez em função das inconsistências de entregas adotadas por ela, de resultado gerado por ela. Mas Enfim. aí a pessoa diz, mas você não me ama? Você não quer ser uma bênção na minha vida? Mas... Você não quer me ajudar a superar isso daqui, né? É tão bom. Esse é o tal do abuso da graça. Exatamente, eu concordo com você. Eu vejo assim, né, que a graça, como nós já temos a definição, ela é um favor imerecido, é algo que eu não mereço e mesmo assim existe um favor sobre a minha vida. Ponto. Esses tempos atrás eu participei de um congresso em que foi dado um exemplo que eu achei ele bem interessante. Falou assim, imagina que você estacionou seu carro para ir assistir um teatro e quando você voltou, a pessoa tinha pedido para cuidar do seu carro e quando você voltou, aquela pessoa não estava ali cuidando. A hora que você foi apontar no carro, você viu que ela correu e falou para você, ô tio, me arruma tantos reais aí porque eu estava cuidando do seu carro. E você sabe que ela não estava cuidando do seu carro, né? E aí você tira o valor e dá a ela. Você está dando a ela um valor de algo da qual ela não merecia receber. Pior ainda, quando você chega, você identifica que ela fez um risco no seu carro. Aí você fala, não, agora eu não dou nada mesmo, né? Eu vejo que o amor de Deus ele é tão grande que mesmo que nós não mereçamos, ele continua nos amando. Isso é graça. Agora, o abuso da graça, como você mesmo está mencionando, é eu entender que eu posso permanecer errando, que eu posso permanecer agindo de maneira displicente, sem cuidado, e obter os resultados porque eu sou um filho de Deus. Ou ainda exigindo alguma coisa. Exatamente. Eu acho que esse é um cuidado muito grande, Rafa, quando nós falamos de espiritualidade e negócio, ou de fé e trabalho. Porque o que eu costumo dizer é que lá na empresa nós somos bons mordomos. Uma vez que eu entendo que Deus é o dono do meu negócio, que Ele está à frente de todas as coisas, no sentido de que Ele tem capacidade de fazer aquilo que eu não faço e que Ele já tem um plano perfeito para a minha vida, a minha função como mordomo é o quê? É servi-lo. E um bom mordomo, ele faz o quê? Ele exerce a sua atividade com excelência. Então, um bom mordomo é o que já sabe o que o seu senhor ali precisa no tempo certo, e ele está ali de maneira precisa e orquestrada, coordenando toda a equipe para que as coisas aconteçam de maneira impecável. Se você assistir um filme de época, você vai ver, a função do mordomo é aquele que chega, o sapato está ao lado da cama, a cama está arrumada, a mesa está posta, ou seja, é tudo com excelência. E aí quando nós agimos com excelência, que aí sem exercer do abuso da graça, como você mesmo está colocando, nós temos o reflexo de duas coisas. Primeiro, que nós honramos a Deus em cima do que Ele confiou a nós. Então a empresa, Ele confiou, exercer a minha atividade enquanto pai da melhor maneira, com excelência, nada mais é do que honrar a Deus em cima do que Ele confiou a mim, que é a vida dos meus filhos. E segundo ponto, é que agir com excelência abençoa a vida das pessoas. Então, além de honrar a Deus, eu consigo abençoar a vida das pessoas. Automaticamente, eu entendo que existe a graça sobre a minha vida, que mesmo que eu não mereça nada disso, Ele continua me amando e continua sendo bom comigo. Mas, né, Rafa? O abuso, ele vai gerar em mim consequências, inclusive na minha vida,
que vão desequilibrar todos os demais pilares que nós trouxemos aqui. Então, seja ele profissional, seja ele físico. Mas porque Deus me ama, Ele tolera, Ele permite. Porque o meu negócio, mesmo eu agindo assim, Não, eu tenho que ser cuidadoso, eu tenho que ser diligente. Eu tenho que, dentro da minha empresa, eu tenho que ter os mecanismos de gestão, novamente, dentro de um padrão de excelência, que deixe muito claros os indicadores que eu quero enxergar, a fim de que eu possa ser um mordomo fiel, a fim de que eu possa conseguir conduzir e apresentar os melhores resultados. Até porque dentro do mundo dos negócios, resultados importam. Os resultados, eles são fundamentais para que a gente possa conduzir. E se eu estou falando de um Deus que me ama e cuida de mim, os resultados, eles apenas vão funcionar, vão servir para que eu possa impulsionar ainda mais ou propagar ainda mais essa mensagem. Então, eu acredito que o abuso da graça, ele é algo muito que nós devemos trabalhar com muito cuidado, e principalmente para que essa mensagem ela não seja distorcida ou da graça de fato, né? E não venha trazer um sentido errado para dentro dos negócios. Eu costumo dizer, só concluindo, que a espiritualidade não é uma ferramenta, não é um programa, um aplicativo que eu trago para dentro do meu negócio, né, Wilson? A gente não descobriu ainda, não. Não, ainda não. Então ela não é uma ferramenta. Oportunidade aí para o DB1. Né? E que faz com que o meu negócio agora ele seja espiritual. Não, longe disso, nada disso. É apenas o reconhecimento de que existe algo ou alguém maior, tá? Que está no controle das coisas, ainda quando eu não estou no controle, eu que tenho o plano certo para a minha vida. Eu posso entender então, Wilson, que para eu poder fechar a pergunta que eu fiz, o fato de você genuinamente querer repartir esse amor, essa espiritualidade, esse cuidado com o outro, isso não significa não agir com justiça com as pessoas. Perfeito, perfeito, Rafa. E isso, novamente, isso começa dentro da minha casa. O meu filho, por ser meu filho, ele tem alguns benefícios, mas isso não exime ele das responsabilidades que ele tem. E que no momento certo, se ele não cumprir com suas responsabilidades, vai haver uma justiça sendo lançada ali naquele momento e ele vai ter uma consequência sobre as atitudes dele. Por mais que eu o ame, por mais que eu ame o meu colaborador e queira exercer o cuidado sobre a vida dele, não é? Ele tem que ser diligente, ele tem que ser responsável pelos seus atos e pelas consequências daquilo que ele faz. Legal. Aí a gente resolve o problema do abuso da graça, né? Com certeza. Isso. Não, acho que o Douglas agora fechou bem o assunto, né? O meu único comentário é que a base tem a ver com como a gente faz essas coisas. Acho que a grande diferença de uma liderança mais espiritualizada, vamos colocar assim, ou no caso de uma liderança cristã, é que você vai fazer um movimento no amor, né? Então é possível demitir alguém no amor, né? Assim, ao invés de você demitir alguém com raiva. Assim como é possível você, dentro da tua casa, como o Douglas está falando, às vezes fazer uma punição, e às vezes é necessário criar uma punição para um filho seu, né? É no amor e não na raiva. Existe muita diferença entre as duas coisas, né? Então, aquilo que é diligente, aquilo que precisa ser feito numa organização, aquilo que a atribuição de um líder está fazendo, vai ser feito não vou dizer da mesma forma, ele vai ser feito. O que muda é a forma com que é feito e a forma com que o líder está exercendo essa atividade, né? Pode parecer um absurdo, mas já teve demissões que eu fiz onde a pessoa me agradeceu. Pelo processo de demissão em si, pela demissão em si, o que ela tinha aprendido com esse processo de demissão, né? É algo altamente desafiador, porque é um momento muito sensível na vida de qualquer profissional. A gente estava falando há pouco, inclusive do podcast anterior, que a gente entrevistou o Rossir, como foi duro dele se sentir demitido da própria empresa que ele tinha fundado, né, depois que ele vendeu a empresa, né? Então esse é um momento de rejeição, na verdade, é um momento muito duro para a própria pessoa. E é possível fazer isso no amor também, mesmo que seja uma pessoa que não esteja desempenhando, seja uma pessoa que não esteja gerando resultado, ou uma pessoa que tenha feito algo que não deveria ser feito. Então o coração da pessoa que está mais espiritualidade, a hora que ela vai fazer esses movimentos, ela tende a ser também muito mais assertiva e gerar um impacto positivo
na vida dessa pessoa, mesmo com uma ação que num primeiro momento pode parecer negativa, que é o momento de demissão. Acabou de descrever, então, uma diferença que faz a inteligência espiritual na vida de um líder. Sem dúvida. Perfeito. A forma como ele faz o trabalho que ele tem que fazer mesmo, né? Mas Exatamente. a forma que o movimenta faz diferença ali no ambiente. E o resultado normalmente é outro. Legal, muito bom. E aí, o que vocês deixam de mensagem final para a nossa audiência? Que conteúdo que vocês gostariam que ficasse para eles depois desse nosso bate-papo? Quem começa? Bom, eu posso dizer e deixar claro para nossa audiência que fé e negócio, fé e trabalho, elas não precisam se dividir. Então, que existe a possibilidade de nós caminharmos, deixando claro no que nós cremos, deixando claro sobre aonde de fato nós nos apoiamos, né, para com a missão que nos foi dada, para com o propósito que nós temos para cumprir, a fim de influenciar pessoas e a fim de fazer com que as pessoas, de fato, trilhem um caminho leve, com que elas consigam encontrar essa verdade da qual ajudará ela dentro de todos os pilares dos quais nós mencionamos anteriormente. Fico feliz de ter essa oportunidade, de ter esse momento do qual nós podemos trazer esse tema, que eu acho que cada vez mais ele vai se tornando menos sensível. Afinal de contas, nós falamos daquilo que nos aproxima e não daquilo que de fato nos afasta. Muito bom. Eu queria falar para a audiência que talvez muitos tenham um preconceito de que trabalho, né, e espiritualidade, né, e fé não se misturam, né? Então isso é um preconceito, né? Como o Douglas mencionou, não, a gente não discute política, futebol. No caso de espiritualidade, quando a gente tira a religião fora, né, e trabalho, sim, essas coisas podem conviver e até são potencializadas juntas, quando estão juntas e feitas da maneira adequada. Então, o que eu diria para a nossa audiência é tirar o preconceito com relação à palavra espiritualidade. É tirar o preconceito de que essas coisas, que o indivíduo, essa parte do indivíduo tem que ficar fora da organização. E começar a olhar as pessoas na sua integralidade, inclusive com a sua espiritualidade. Muito bem. Obrigado, Wilson. Obrigado, Douglas. Esse é o podcast Na Trincheira, onde a gente conversa sobre assuntos de liderança que fazem diferença mesmo no dia a dia. Você pode nos seguir aí nas plataformas de distribuição e fique atento aí para os próximos episódios, porque são assuntos que fazem diferença para o dia a dia. Obrigado.